Capítulo 4. Um cara chamado Flowers. Cidade das Aves sempre foi um pilar ao qual me segurava quando a tempestade chegava. Agora estava longe demais de casa para me agarrar em qualquer coisa. Havia ouvido boatos sobre os transtornos causados pelos sentimentos humanos ao morrer pelo toque dos vazios, mas nada tinha me preparado para aquilo. O que aquele vagante da fenda fez com aquela mulher era algo novo. Wave, Sibilou América em meu ouvido. vamos dar a volta naqueles carrinhos de mina e seguir os trilhos até o outro lado. Ela apontou para a rampa. Lá havia uma escada de metal chumbada na parede. De lá teríamos acesso novamente aos trilhos que desciam com os carros de mina. Se seguíssemos os trilhos, encontraríamos a trilha marcada por Flowers no DBF. Tudo bem, eu vou na frente. A loira lá embaixo jazia completamente coberta no sangue de seus companheiros. Não parecia restar sequer um traço de humanidade em suas feições. No entanto, uma lágrima parecia descer em meio à gosma negra que escorria de seu olho direito. Daquela distância, não dava para ter certeza se era ou não uma lágrima. Poderia muito bem ter sido apenas mais um respingo de chuva. A mulher chamada Emília se recompôs, colocando-se de pé e correndo os olhos pelos arredores. Foi quando nos avistou subindo a escada no alto da rampa. Como se o peso dos vazios a segurasse contra o chão, centenas de mãos a agarraram pelos braços, fazendo-a vomitar aquela gosma negra. Uma bruma púrpura parecia vazar pelos lábios da caveira escarlate em seu ombro esquerdo. No ímpeto, ela tropeçou e caiu na lama, sua face recuperando os traços humanos. Finalmente acabou. Depressa, Wave. Talvez ela acorde. Terminamos de subir a escada e saímos nos trilhos corroídos pela chuva. Corremos aos tropeços. O vazio no ventre de América chorava alto como um recém-nascido. Não que já tenha visto algum, mas imaginava que todos chorassem daquele jeito ao nascer. Seus cabelos ruivos eram arremessados pela ventania enquanto escorregávamos pelo terreno enlameado. Por fim chegamos na trilha de Flowers. Agora bastava descer a montanha e segui-la até o abrigo dele. Meu DBF iluminou-se num clarão e a seguinte mensagem apareceu: "Parabéns, vagante, você fez um remendo." Aquilo indicava que meu mapa e o de Flowers agora estavam conectados. Nossos trechos se cruzaram pela primeira vez. O mundo estava um pouco mais próximo. Aposto que essa mensagem também apareceu no DBF dele. Provavelmente deve estar se preparando para a minha chegada. Serpenteamos pela trilha da montanha até chegarmos ao sopé do outro lado. A inclinação nos deixou numa vastidão de rochas sedimentares que não parecia ter fim naquela planície. Subimos e descemos pelas rochas até nossas pernas fraquejarem. Quando finalmente saímos num solo coberto de ervas daninhas, caímos sobre os calcanhares e deixamos o cheiro de chuva recente descer pelas nossas narinas. Segundo o DBF, estávamos próximos do Parque Botânico de Flowers. Restava apenas mais alguns quilômetros de caminhada. América ofegava alto, deitada no gramado, e encarando o céu nublado, chuviscava levemente sobre nosso rosto. O bebê havia finalmente parado de chorar. Aquele vagante, Wave, eu conheço ele. Virei o rosto em sua direção. Como conheceu um vagante da fenda? Isso não importa, não agora. Ele é o motivo por eu me sentir tão segura naquela praia. Ele se chama Casey. Os vagantes da fenda o deram todo o setor leste do continente para vagar. Todo o setor leste? Isso não é um pouco demais para um cara só ter que lidar? Quer dizer que confiam no trabalho dele o bastante para deixá-lo responsável por todo esse setor. Soltei o ar dos pulmões e me preparei para levantar. Casey não é qualquer vagante da fenda. Ele é um perito na manipulação de emoções vazias. Os mortos o temem mais que os vivos. Ele pode usá-los como fez com aquela mulher no setor de escavação. Se você o encontrar, vai ter que matá-lo, ou então vai morrer. Eu não sou um assassino, mas você... Por que não o matou? Matar Casey não é tão fácil quanto pensa. Ele é uma aberração. É estranho como vocês, vagantes de aço, não parecem se importar tanto com ele. Não temos tempo para rivalidade.
Nós viemos a este mundo com pouquíssimo tempo. No entanto, temos tantas coisas para realizar antes que ele se escoe que parece insensato desperdiçá-lo numa matança sem sentido, com tão poucas pessoas no mundo, América. Não acha estranho ainda termos que lidar com nós mesmos? Mas vocês já mataram vagantes da fenda, não é? Eles devem cruzar o caminho de vocês com frequência. Ergui-me ainda extremamente cansado, mas tínhamos que continuar, pois a ressonância se aproximava. Em breve choveria cristal por toda aquela planície que não parecia ter fim. Não acontece com frequência. O mundo é grande demais e somos poucos o suficiente para não nos esbarrarmos. Uma hora ou outra, Wave, você vai ter que lidar com essa pedra no caminho. E quando chegarmos nela, eu vou matar aquele desgraçado para você. Não, você vai voltar para sua praia. Não quero sua companhia. Estou melhor sozinho aqui fora. Acha mesmo que pode remendar o mundo inteiro sozinho? Que nenhum vagante da fenda vai aparecer para matá-lo? Seu peito não é vazio como os deles, Wave. Você vai morrer. Isso não importa para mim, América. Tudo que importa são os trechos que remendei. Esse mapa nunca tinha chegado tão longe e agora só quero continuar e ver se consigo chegar no litoral. Imagina só, Wave, o primeiro vagante de aço a atravessar todo o continente de ponta a ponta. Teríamos um mapa ligando todos os setores e o mundo estaria cada vez mais próximo de ser completamente remendado. Eu tenho quase certeza que sonho com isso desde que era criança. América me encarava com um sorriso no rosto. Seus cabelos ruivos tremeluziam ao vento. Os sonhadores no fim de tudo. Eu nem mesmo me lembrava como era essa sensação, cara. Obrigado por ainda estar aqui. Ela estendeu o punho fechado. Acertei-o com o meu. Eu não preciso de você, América. Vá embora. Assim que Flowers consertar aquele traje, quero você fora da minha vida. Ela engoliu em seco. Ah, Wave, você não vai se livrar de mim tão fácil assim. Ajudei a se levantar e prosseguimos pela planície a passos largos. A sinfonia do silêncio ressoava distante, mas estava se aproximando rapidamente. Tropecei num pedregulho coberto de musgo e ervas daninhas, porém América segurou-me pelos ombros. Ajustei a mochila em minhas costas. A tralha emitiu um chiado metálico. Dali em diante avancei manco de uma perna. América me ajudou a atravessar o rio profundo e a subir uma colina. Lá de cima já era possível ver o Parque Botânico a meio quilômetro de distância. O DBF iluminou-se outra vez, revelando um oceano de vazios por toda parte. O lugar estava cercado pelos mortos por algum motivo. Havia centenas de milhares deles caminhando pela planície ou brincando com as crianças vazias. A aparência dos vazios não assustava. Eram translúcidos de certa forma. Às vezes, víamos apenas de sua cintura para cima e nevoada até o pescoço. Seus rostos costumavam possuir mais detalhes que o restante do corpo. Nos esquivamos de uma criança que quase nos tocou, brincando com uma dupla de meninas sorridentes e de cabelos longos. Depois passamos por mais alguns minutos caminhando por entre os demais, até finalmente pisarmos nos degraus em ruína do abrigo de Flowers. Era um gigantesco teto côncavo que se estendia por algumas centenas de metros, para ambas as direções, com uma segunda abóbada, conectando do centro da estrutura até o fundo onde jazia a entrada de um bunker subterrâneo. As vidraças pareciam intactas sobre as plantas e as belíssimas árvores com raízes gigantescas não estendiam seus galhos muito além da cobertura. Que tipo de material aguentaria a chuva de cristal por tanto tempo? Ao entrarmos no complexo, as diferentes fragrâncias das rosas ao redor encontraram seu caminho até as nossas narinas. América estava boquiaberta. Seu rosto emitia um brilho que eu nunca tinha observado antes. A mulher estava encantada com as belíssimas flores que cresciam pelo Parque Botânico. Até mesmo o bebê em seu ventre parecia dar gargalhadas. Ela saía cheirando uma a uma, abraçou uma árvore enorme e brincou com o que parecia ser um passarinho num galho. Este também se limitava a voar apenas dentro da abóbada. De súbito,
a chuva de cristal começou a cair veemente por toda a região. Os respingos batiam contra o teto transparente e nem mesmo o arranhavam. O solo lá fora era perfurado pelo cristal. Os respingos de chuva afundavam por dezenas de metros no subsolo. Restava apenas os furos no gramado picotado. Uma melodia soava meio abafada pela chuva. Partia do bunker no final do teto côncavo. As portas estavam abertas e todas as lâmpadas acesas. Um tom amarelado emanava do corredor lá embaixo, no fundo da escadaria. América e eu descemos rapidamente até o último degrau e nos deparamos com uma espécie de salão de festas, com um piano no centro. Havia décadas que não via um piano, ou o que tinha sobrado dele. Aquele estava inteiro, era negro e sua madeira polida o bastante para refletir todo o ambiente ao redor. Dele partia uma melodia um pouco cômica, mas combinava com a chuva. Um sujeito franzino e esguio, vestindo um terno de gala, tocava o piano. Havia uma rosa vermelha na lapela de seu terno. Você trouxe companhia, Wave, mas que sortudo. Como te invejo por não compartilhar de mesma solidão. Falou o homem de cabelos negros parcialmente grisalhos. Eu preparei uma xícara de chá para vocês. Não há nada melhor que tomar um chá enquanto se escuta a chuva cair lá fora. Você é o Flowers. Ele parou de tocar. O rei da montanha pode esperar. Ele berrou, erguendo-se do piano e seguindo em direção a uma mesa pequena com xícaras e uma garrafa térmica. Ele virou o conteúdo nas xícaras e veio em nossa direção. Vamos, sentem-se, meus companheiros. Tem tanto tempo que não vejo outra pessoa que... Talvez eu pareça um pouco excêntrico demais. Eu não sei. Vamos, sintam-se em casa. Flowers, falei afinal. Ele ergueu uma sobrancelha, curioso. Você desistiu do grande remendo? Ele não parecia surpreso com a pergunta. Bom, depois que você vê as coisas que eu vi, o grande remendo parece apenas mais um sonho bobo de criança. Como assim? Depois de todo o seu esforço pela ordem, o tanto que você remendou, o seu setor está quase completo. Nos sentamos num sofá próximo à lareira. Flowers deixou as xícaras de chá sobre a mesa e saiu da sala por alguns instantes. Então retornou com uma papelada. Pareciam fotografias. Vazios, silhuetas de cristal, anomalias e, por último, vagantes da fenda. Você também os encontrou. Ah, sim. Os vagantes da fenda guardam a travessia entre os setores. São o nosso maior obstáculo. São eles quem se impõem no caminho de nossa fé. Mas é muito pior do que isso. Eu os venho estudando. Existem vagantes da fenda capazes de manipular as emoções humanas ao morrer. Eles as usam para criar anomalias vazias e, bom, essas anomalias já mataram 6 dos nossos. 6 vagantes de aço estão mortos? Indaguei, surpreso. Não dava para acreditar. Era mais da metade da nossa ordem no leste. E eu não vou ser o 7º, para mim acabou. Wave, eu vi o que eles fizeram com o Micah, o Dozer e os outros. Foi brutal. Só queríamos alcançar o litoral. Flowers disse, assoprando o chá. Ele cruzou as pernas e continuou. O que vocês vieram fazer aqui? Tão longe de Cidade das Aves? Não me diga que estão indo para o litoral. Fiz que sim com a cabeça e disse: Eu estou indo para o litoral. Não importa o que diga, nada disso diminui a minha fé no grande remendo. Eu vou criar o caminho para que o resto de vocês possa pisar. Flowers colocou a xícara sobre a mesa e me encarou nos olhos. Ele abriu o que parecia ser um breve sorriso, talvez admiração. Eu posso guiá-lo daqui. É uma maneira de fazer o que acho certo. Então você ainda acredita no grande remendo? A nossa fé, de certo modo, ela nunca se escoa de uma só vez. Ainda resta um pouco do velho Flowers aqui dentro. América alargou um sorriso de canto a canto. Aquelas flores lá fora, Ela falou, coçando o nariz. foi você quem plantou? Flowers franziu os lábios. Algumas sim, mas a maioria só venho cultivando desde que encontrei este lugar. Foi uma questão de manter de pé o que já vinha prevalecendo. Elas são belíssimas, esse lugar. Tudo é tão maravilhoso. Bom, nisso tenho que concordar, senhorita. América, meu nome é América. América, nomeamos aquilo que não queremos esquecer. Foi uma bela tradição daqueles que restaram.
Você não acha, Wave? Sim, talvez. Antes de prosseguirem para o litoral, eu tenho que perguntá-los uma coisa, e preciso que sejam sinceros sobre isso. A vida de vocês depende disso. Vocês conhecem um vagante chamado Cassie?